Olá, eu sou o professor Fabrício Murai, do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Esta aula é sobre interpolação polinomial, e em particular sobre polinômios interpoladores. Para entender a importância da interpolação polinomial, imagine que existe uma função desconhecida, f de x, que relaciona os pontos x e y mostrados na tabela. Neste exemplo, temos 3 pontos para x igual a 0,1, 0,6 e 0,8. Imagine agora que você queira encontrar o valor de y para pontos que não se encontram na tabela, como, por exemplo, x igual a 0,2. Qual seria o valor de y neste caso? Esses pontos estão representados no gráfico abaixo. Essa função poderia ser qualquer coisa. Ela poderia ser uma coisa suave, como uma reta ou uma parábola, como essa aqui. Mas poderia ser algo também que oscila como uma função representada por essa curva azul aqui. Em geral, os polinômios são as funções mais utilizadas para aproximar esse tipo de relação, o que dá origem ao termo interpolação polinomial. Dando continuidade às aulas sobre interpolação polinomial, falaremos sobre interpolação linear. O caso mais simples de interpolação polinomial é conhecido como interpolação linear, em que aproximamos a função desconhecida f de x por uma reta, ou seja, por um polinômio de grau 1. Na interpolação linear, utilizamos como entrada 2 pontos base, a que iremos chamar genericamente de x0, y0 e x1, y1. Estes pontos são pontos dados e vêm da tabela. Note que através de 2 pontos é possível definir uma reta, que será o nosso polinômio. Além disso, utilizamos um ponto-alvo z, que é a abscissa, cuja ordenada você deseja aproximar. Note que z deve estar entre x e x1. A saída da interpolação linear é uma aproximação para f de z, onde f é uma função desconhecida. Essa aproximação será dada pela aplicação de um polinômio de grau 1 à abscissa z, que será denominado P1 de z. P1 tem a forma A0 mais A1z, onde A0 e A1 são os coeficientes do polinômio. Basta, então, encontrar os coeficientes A0 e A1 a partir dos pontos base. Note que queremos que esse polinômio seja tal que passe exatamente sobre os pontos base. Portanto, P1 de x0 deve ser exatamente igual a y0. P1 de x0 é A0 mais A1 x0, que é igual a y0. Analogamente, P1 de x1 é igual a 1, correção, A0 mais A1 x1, que é igual a y1. Note que isso é um sistema de duas equações lineares com duas variáveis, que pode ser escrito de forma matricial da seguinte maneira: 1 x0, 1 x1 formam uma matriz de coeficientes. A0, A1 são as variáveis desconhecidas. Isso é igual a y0, y1. Subtraindo-se a primeira da segunda equação, temos 1x0, 0, x1 menos x0. Aqui temos o vetor de variáveis, que permanece como está. E, finalmente, o vetor de termos independentes, que deve sofrer as mesmas operações. Podemos determinar A1 a partir da segunda equação. Temos que x1 menos x0 vezes A1 é igual a y1 menos y0. Portanto, A1 é igual a y1 menos y0, x1 menos x0. Essa equação não deve ser nenhuma surpresa, dado que A1 é o coeficiente angular do nosso polinômio de grau 1. Para obter A0, basta substituir o valor de A1 encontrado na primeira equação. A primeira equação é essa daqui.
Então, temos que A0 mais A1, que já foi encontrado, vezes x0 é igual a y0. Portanto, A0 é igual a y0 menos A1 x0. Vejamos um exemplo numérico. Iremos calcular P1 de 0,2 usando os dados da tabela. P1 de 0,2 é a nossa aproximação para o valor da função desconhecida em 0,2, utilizando uma interpolação linear. A interpolação linear requer 2 pontos base. Iremos utilizar como pontos base os pontos da tabela cujas abscissas são mais próximas a 0,2, que é o nosso ponto-alvo. Nesse caso, temos os pontos cujos valores de x são 0,1 e 0,6. Para facilitar, iremos construir uma versão reduzida dessa tabela, contendo apenas os pontos base. Nesse caso, iremos indicar os índices das colunas, os índices dos pontos base nas colunas. Então, temos xi e yi nas linhas, x0 é 0,1, x1 é 0,6, y0 é 1,221 e y1 é 3,320. Ao invés de calcular os coeficientes angular e linear separadamente e substituir na fórmula de P1, iremos fazer uma pequena manipulação algébrica utilizando as fórmulas obtidas no slide anterior para facilitar as nossas contas. Temos que P1 de x é igual a A0 mais A1x. A0 vimos que é igual a y0 menos A1x0. E vou repetir o A1x aqui. Antes de substituir o A1x, iremos colocá-lo em evidência. Então, temos y0 mais A1 vezes x menos x0. Finalmente, substituindo o coeficiente angular, temos y1 menos y0 dividido por x1 menos x0, isso vezes x menos x0. Agora sim, fazendo as contas para P1 de 0,2, temos y0, que é igual a 1,221, mais y1 menos y0, dividido por x1 menos x0, multiplicado por x. Note que x, nesse caso, é o argumento de P1, que é 0,2, menos x0, que é 0,1. Se você fizer as contas, você deve encontrar 1,641, que é o valor da nossa aproximação quando a abscissa é igual a 0,2. Um outro exemplo, caso você queira tentar, seria P1 de 0,3, que deve ser igual a 2,061. Dando continuidade às aulas sobre interpolação polinomial, falaremos agora sobre interpolação quadrática. Ao invés de utilizar uma reta para aproximar nossa função desconhecida, podemos utilizar outro polinômio, como um polinômio de grau 2, ou seja, uma parábola. Neste caso, teremos uma interpolação quadrática. A interpolação quadrática requer 3 pontos base, aos quais denominaremos x0, y0, x1, y1 e x2, y2. Estes pontos vêm na tabela de pontos dados. Assumindo que x0, x1 e x2 estejam ordenados de maneira crescente, o ponto-alvo z deve estar dentro do intervalo x0, x2 para fazer uma interpolação quadrática. A saída da interpolação é uma aproximação para f de z, que é dada por P2 aplicado a z, onde P2 é o nosso polinômio interpolador de grau 2, cuja forma é A0 mais A1z mais A2z ao quadrado. Assim como no caso da interpolação linear ou qualquer outra interpolação, o polinômio, ou a função que utilizaremos para aproximar a função desconhecida, deve passar exatamente sobre os pontos base. Portanto, P1
aliás, P2 de x0, que é A0 mais A1 x0 mais A2 x0 ao quadrado, precisa ser igual a y0. Da mesma forma, P2 de x1, que é igual a 0 mais A1 x1 mais A2 x1 ao quadrado, é igual a y1. Finalmente, P2 de x2, que é igual a 0 mais A1 x2 mais A2 x2 ao quadrado, é igual a y2. Escrevendo esse sistema de equações lineares em forma matricial, temos 1x0, x0 ao quadrado, 1x1, x1 ao quadrado, 1x2, x2 ao quadrado, é a matriz de coeficientes, multiplicado por A0, A1 e A2, é igual a y0, y1, y2. Diferente do caso da interpolação linear, não vale a pena tentar escrever A2, A1 e A0 explicitamente. O que você deve fazer é utilizar algum dos métodos vistos na primeira parte do curso sobre resolução de sistemas lineares para encontrar os valores de A0, A1 e A2. Um dos métodos que estudamos é a eliminação de Gauss. Vejamos agora um exemplo numérico de interpolação quadrática, ou seja, utilizando um polinômio de grau 2. Iremos calcular P2 de 0,2 usando os dados da tabela. No exemplo numérico anterior, utilizamos a interpolação linear para aproximar a função no ponto x igual a 0,2. Desta vez, como vamos utilizar a interpolação quadrática, muito provavelmente iremos obter um valor diferente daquele anterior. Na interpolação quadrática, usamos 3 pontos base. Tendo em vista que a tabela só possui 3 pontos, usaremos eles como sendo x0, y0, x1, y1 e x2, y2. Para obter os coeficientes do nosso polinômio P2 de x igual a 0 mais A1x mais A2x ao quadrado, temos que resolver um sistema de equações lineares, que em forma matricial pode ser escrito da seguinte forma. 1x0, x0 ao quadrado, 1x1, x1 ao quadrado, 1x2, x2 ao quadrado, multiplicado por A0, A1 e A2, é igual a y0, y1 e y2. Substituindo esses literais pelos números da nossa tabela, temos 1, 0,1, 0,1 ao quadrado, que é 0,01, 0,6, 0,36, 0,8, 0,64, multiplicado pelo vetor que irei chamar de A. Isso aqui vai me dar o vetor y, que é 1,221, 3,320, 4,953. Eu vou chamar essa matriz de A maiúsculo e esse vetor de y. Então, temos que resolver o sistema A maiúsculo vezes A é igual a y. Para isso, podemos usar a eliminação de Gauss ou a decomposição LU. A vantagem de utilizar a decomposição LU é que podemos reaproveitar essa decomposição para obter a interpolação polinomial em outros pontos diferentes de 0,2, desde que a matriz de coeficientes, A maiúsculo, permaneça a mesma. Então, em particular, podemos usar a decomposição PA igual a LU. PA é igual a LU, que pode ser utilizada para resolver o sistema acima, desde que ambos os lados sejam multiplicados por P. Então, temos PA maiúsculo, A minúsculo é igual a PY. Como PA é igual a LU, temos que LU vezes A é igual a PY. Eu vou chamar a matriz U vezes o vetor A de T.
Portanto, eu tenho que resolver o sistema LT igual a PY para encontrar T. E, finalmente, resolver o sistema UA igual a T para encontrar A. Se você fizer a decomposição LU desse sistema, da matriz, se você fizer a decomposição PA igual a LU da nossa matriz A, irá obter as seguintes matrizes, L, U e P. Resolvendo-se LT igual a PY, encontrará T igual a este vetor. Resolvendo-se o UA igual a T, encontrará A igual a este vetor. Portanto, o nosso polinômio P2 de x é A0, que é 1,141, mais A1 vezes x, mais A2 vezes x ao quadrado. Portanto, substituindo-se x por 0,2, você irá obter 1,414. Como exercício, você pode fazer ainda P2 de 0,3, utilizando a mesma decomposição PA igual a L1, obtendo assim a resposta 4,953. Vamos comparar agora o resultado obtido pela interpolação quadrática e pela interpolação linear. Na interpolação linear, utilizamos os pontos x0, y0, x1, y1, representados por esses dois pontos aqui, à esquerda, para aproximar a função desconhecida através de uma reta. Nesse caso, a aproximação na abscissa 0,2 é obtida através do cálculo de P1 de 0,2, que mostramos ser igual a 1,641. Por outro lado, quando aproximamos a função desconhecida por uma parábola, foi necessário utilizar os três pontos mostrados na figura. Nesse caso, a aproximação para a ordenada cuja abscissa é 0,2 foi dada por P2 de 0,2 igual a 1,414. Qual desses está mais próximo do valor real? Não sabemos. Isso vai depender muito de quão suave é essa função. Vamos ver mais sobre o erro de truncamento mais para frente. Após todos esses exercícios, você deve estar pensando que é muito trabalhoso obter os coeficientes da interpolação polinomial. De fato, o custo de se obter esses coeficientes resolvendo-se um sistema de equações lineares é bem elevado. No caso de um polinômio interpolador de grau n, você precisa resolver um sistema linear de n mais 1 equações. Note que, para um polinômio de grau n, são necessários n mais 1 pontos, e não n pontos. O custo da eliminação de Gauss, ou decomposição LU, é da ordem de n ao cubo sobre 3 multiplicações. Também n ao cubo sobre 3 adições, mas o custo de multiplicações domina o tempo de execução. Ele pode ser escrito como o θ maiúsculo de n ao cubo. No entanto, esse sistema não é um sistema arbitrário. É um sistema que possui uma estrutura especial. Por esta razão, ele admite soluções alternativas que são mais baratas e não requerem a solução de um sistema de equações lineares. Veremos, nas próximas aulas, algumas maneiras de obter os coeficientes dessas interpolações, utilizando apenas n ao quadrado, da ordem de n ao quadrado operações. Nas aulas anteriores sobre interpolação polinomial, vimos como obter os coeficientes de um polinômio interpolador, construindo-se e resolvendo-se um sistema de equações lineares. Apenas relembrando, o polinômio interpolador deve passar exatamente por um conjunto de pontos base. Quando você possui n mais 1 pontos base, pode obter um polinômio interpolador de grau no máximo n.
Vimos que para resolver um sistema contendo n mais 1 equações e n mais 1 variáveis, através da eliminação de Gauss ou através da decomposição LU, o custo em termos de complexidade e de tempo é da ordem de n ao cubo. Nesta aula, vamos ver um método alternativo para obter o mesmo polinômio com um custo muito menor. Antes de começarmos a matéria de hoje, tente responder as perguntas desse quiz. Você pode pausar o vídeo, ler as perguntas com calma, e assim que souber mais ou menos a resposta de cada uma, pode despausá-lo. Vamos começar agora. A primeira pergunta é: o que é um polinômio de grau n em x? Um polinômio de grau n em x é uma função desse tipo: a0 mais a1x mais a2x ao quadrado, mais uma série de termos, até a n vezes x elevado a n, onde n é o expoente, é o maior expoente em x. Note que para que você tenha um polinômio de grau n, a n precisa ser necessariamente diferente de zero. Vamos para a próxima pergunta. Quantos polinômios de grau 2 passam por 3 pontos? Um polinômio de grau 2 é uma parábola. A princípio, existe apenas uma única parábola que passa por 3 pontos quaisquer. No entanto, se estes pontos estiverem alinhados em uma reta, não existe nenhum polinômio de grau 2, nenhuma parábola que passe exatamente por esses pontos. No máximo, você vai obter um polinômio de grau 1. E no caso de 2 pontos? Bom, 2 pontos por si só não determinam uma única parábola. Você precisa de um terceiro ponto que vai definir exatamente onde a sua parábola está passando. Se você colocar esse ponto um pouco mais para cima, você vai ter uma parábola diferente. Portanto, existem infinitos polinômios de grau 2 que passam por 2 pontos. Finalmente, o que acontece se tivermos 4 pontos? Bom, você pode escolher 3 pontos quaisquer desse conjunto e definir uma parábola. O quarto ponto, em geral, não vai estar exatamente em cima dessa parábola. Portanto, nem sempre existe um polinômio de grau 2 que passa por 4 pontos dados. Dados n mais 1 pontos, podemos obter um polinômio interpolador de grau no máximo n. É isso que vimos na questão anterior. Na aula anterior, como foi que fizemos para obter P2 de x, ou seja, um polinômio de grau 2, a partir de 3 pontos? Se você se lembra bem, nós construímos um sistema de equações lineares, um sistema com 3 variáveis e 3 equações, a partir de 3 pontos base, de x0 e y0. Resolvendo esse sistema através da eliminação de Gauss ou da decomposição LU, qual foi o número de operações necessárias para se obter P2 de x, ou de maneira geral, Pn de x? Vimos que o número de multiplicações necessárias para executar algum desses métodos é θ de n ao cubo, ou seja, cresce cubicamente em n. Vejamos agora como fazer a interpolação de Lagrange. Sejam n mais 1 pontos base, x0, y0, x1, y1, até xn, yn, com abscissas xi distintas. Ou seja, x0 é um número diferente de x1, que é diferente de x2, etc. O polinômio de Lagrange, que vamos denotar por Ln de x, construído a partir desses pontos base, será uma combinação linear de n mais 1 polinômios de grau n. Portanto, iremos escrever o polinômio de Lagrange como sendo uma constante, C0, que multiplica o primeiro polinômio, P0 de x, mais C1, que multiplica o segundo polinômio, P1 de x, até Cn, que multiplica Pn de x, totalizando n mais 1 polinômios. Bom, quem são esses coeficientes e como definir esses polinômios? Para responder essa pergunta, precisamos lembrar de um fato muito importante, que é de que o polinômio interpolador deve passar exatamente sobre os n mais 1 pontos base.
Portanto, quando x vale x0, ln de x0 tem que ser igual a y0. ln de x1 tem que ser igual a y1. Então, o que vamos fazer vai ser justamente pegar esse primeiro termo do somatório e fazer com que ele seja igual a y0 quando x vale x0. Em outras palavras, c0, p0 de x0 deve ser igual a y0. Uma vez que essa condição é satisfeita, você pode zerar os outros termos deste somatório e você continua com o polinômio passando sobre o ponto x0 e y0. Então, podemos ter c1, p1 de x0 igual a 0. Note que, assumindo que os coeficientes c0 até cn sejam diferentes de 0, podemos dividir os dois lados por c1 e ficar simplesmente com p1 de x0 igual a 0. Da mesma forma, teremos p2 de x0 igual a 0 até pn de x0 igual a 0. Para fazer com que ln de x1 seja igual a y1, vamos igualar este segundo termo a y1 quando x vale x1. Portanto, teremos que c1 vezes p1 de x1 igual a y1. Analogamente, teremos p0 avaliado em x1 igual a 0, p2 avaliado em x1 igual a 0, até pn avaliado em x1 igual a 0. Bom, podemos continuar fazendo isso até finalmente o ponto xn. ln de xn deve ser igual a yn. Portanto, esse termo aqui será usado para verificar esse fato. Então, cn, pn de xn é igual a yn. Assim como fizemos para os pontos anteriores, p0 de xn igual a 0, p1 de xn igual a 0, p2 de xn igual a 0. O único polinômio que não vale 0 em xn é o próprio polinômio pn. Neste slide, eu simplesmente copiei a primeira coluna de equações que derivamos no slide anterior, para que com isso consigamos definir quem é o polinômio P0 e quem é o coeficiente C0. Para definir o polinômio P0, vamos focar nessas n equações aqui. Depois voltaremos à primeira equação. Olhando para essas n equações, podemos dizer que x1, x2, x3 até xn são raízes do polinômio P0, ou seja, são os valores para os quais o polinômio é igual a 0. Uma maneira de definir P0 que satisfaz essas n equações simultaneamente é definir P0 de x como sendo x menos x1 vezes x menos x2 até x menos xn. Observe que, substituindo x por qualquer um dessas n abscissas, vamos zerar o polinômio. Vamos zerar um dos termos desse produtório e, por conseguinte, zerar o polinômio. No entanto, se substituirmos x por x0, assumindo que todas as abscissas dos pontos base sejam diferentes, não iremos zerar o polinômio. Com isso, podemos voltar à primeira equação para poder encontrar o coeficiente C0. Temos que C0 vezes P0 de x0, que é necessariamente alguma coisa diferente de 0, vai ser igual a y0. Portanto, C0 é igual a y0 dividido por P0 de x0. Note que P0 de x0 é um número, não tem nenhuma incógnita. Basta substituir x por x0 nessa primeira equação em vermelho. Dando continuidade, temos as colunas seguintes que derivamos no slide anterior. Podemos fazer algo semelhante para encontrar P1. Vamos olhar para
todas as equações com exceção da segunda. Então, temos que x0, x2, x3 até xn são raízes de polinômio e podemos definir P1 de x como sendo x menos x0. Não vamos colocar x menos x1, vamos colocar x menos x2, x menos x3 até x menos xn. E teremos também que C1 é igual a y1 dividido por P1 de x1, analogamente ao que fizemos para C0. Podemos continuar definindo o polinômio P2 de x como sendo x menos x0 vezes x menos x1, pula x menos x3 até x menos xn, e C2 de maneira equivalente. Finalmente, teremos que Pn de x é igual a x menos x0 vezes x menos x1, multiplicando até x menos xn menos 1 no subscrito. E temos que Cn é igual a yn dividido por Pn de xn. Bom, agora vamos substituir esses coeficientes e esses polinômios na equação que define o polinômio de Lagrange. Do slide anterior, temos C0, P0 de x, lembrando que é uma combinação linear de n mais 1 polinômios de grau n. Por que são polinômios de grau n? Porque estamos multiplicando em cada um deles x n vezes. Portanto, um polinômio de grau n. Cn, Pn de x. Bom, quem é C0? C0 é y0 dividido por P0 de x0. Como esses dois termos são muito parecidos, eu vou escrevê-los da seguinte maneira. A única diferença é que, no termo de cima, eu tenho um polinômio, certo? Um polinômio x, e no termo de baixo, no denominador, eu tenho o mesmo polinômio, só que avaliado em x0. Portanto, no denominador, a gente tem um número. Mais y1 vezes P1 de x dividido por P1 de x1, tomando os devidos cuidados aqui com os índices. E, finalmente, yn vezes Pn de x dividido por Pn de xn. Vamos escrever agora esses polinômios explicitamente, certo? Antes de fazer isso, vai ser útil escrever isso aqui como sendo um somatório em i. Então, temos o i variando de 0 até n, e cada um dos termos desse somatório é um yi vezes pi de x dividido por pi de xi. Ok? Então, agora vamos usar essa expressão para poder para poder substituir o polinômio pi. Então, temos o somatório de igual a 0 até n de yi. Quem é o polinômio pi de x? Vai ser x menos x0 vezes x menos x1 até x menos xi menos 1. Vamos pular x menos xi. Então, o próximo é x menos xi mais 1, continuando até x menos xn. No denominador, teremos exatamente a mesma coisa, mas substituindo x por xi. Portanto, xi menos x0 vezes xi menos x1, xi menos xi menos 1. Vamos pular o xi menos xi, caso contrário, teríamos um zero no denominador. Xi menos xi mais 1 até xi menos xi. Se você está preocupado com esse somatório, não se preocupe agora, vamos ver um exemplo numérico a seguir. Acredito que as coisas venham a ficar mais claras com um exemplo numérico. Vamos calcular L1 de 0,2, ou seja,
polinômio de Lagrange de grau 1 em 0,2 a partir da seguinte tabela. Esta tabela é a mesma que vimos no exemplo numérico anterior. O polinômio de Lagrange de grau 1 tem a seguinte forma: y0 vezes p0 de x dividido por p0 de x0 mais y1 vezes p1 de x dividido por p1 de x1. Observe que o polinômio p0 e o polinômio p1 têm grau 1. Então, eles devem ser x menos alguma coisa. No caso de p0, essa alguma coisa não deve ser nunca x0. Então, a única opção que temos aqui é x menos x1. O denominador é exatamente igual ao numerador, só que substituindo x por x0. Analogamente, temos x menos x0 no segundo termo do numerador e, substituindo x por x1, temos x1 menos x0. Portanto, L1 de 0,2 é encontrado a partir da substituição dos valores da equação anterior pelos valores da tabela e por x igual a 0,2. Então, temos 1,221, que aparece multiplicando x, 0,2, menos x1, 0,6, x0, 0,1, menos x1, 0,6, mais y1, 3,320, que aparece multiplicando a seguinte fração: x menos x0, x1 menos x0. Se você fizer essas contas, você deve encontrar 1,641, que é exatamente o mesmo valor que encontramos ao fazer a interpolação linear desses pontos, resolvendo-se um sistema de equações lineares. Isso não é nenhuma coincidência. Existe apenas uma reta que passa por esses pontos. Então, se a gente encontra esse polinômio de grau 1, não importa se é através do sistema de equações lineares ou através do método de Lagrange, ele deve ser exatamente o mesmo polinômio. Vejamos agora uma interpolação de Lagrange de grau 2. Iremos calcular L2 de 0,2 a partir da seguinte tabela. Note que incluímos um ponto a mais, pois é necessário pelo menos 3 pontos para obter um polinômio de grau 2. L2 de x tem a seguinte forma: y0 vezes p0 de x dividido por p0 de x0 mais y1 vezes p1 de x dividido por p1 de x1 mais y2 p2 de x dividido por p2 de x2. Quem é p0 de x? É x menos x1 vezes x menos x2. Muito cuidado para não incluir x0. Uma maneira de verificar se você não cometeu nenhum erro é se certificar de que você não vai anular o denominador. Pois quando substituirmos x por x0, você não deve encontrar x0 menos x0. Caso contrário, tem algum erro. Temos aqui y1 vezes x menos x0 vezes x menos x1, aliás, x menos x2. Observe que esse erro teria sido detectado ao substituir x por x1 no denominador. Finalmente, y1 vezes x menos x0 vezes x menos x1 dividido por x2 menos x0 vezes x2 menos x1. Substituindo agora pelos valores da tabela, temos 1,221, que aparece multiplicando 0,2 menos 0,6 vezes 0,2 menos 0,8
dividido por 0,1 menos 0,6 vezes 0,1 menos 0,8 mais y1 3,320, que aparece multiplicando a seguinte fração: 0,2 menos 0,1 vezes 0,2 menos 0,8 dividido por, substituindo agora, x por x1. 0,6 menos 0,1 vezes 0,6 menos 0,8 mais 4,953, aparece multiplicando 0, aqui é x menos x0. Agora temos x menos x1. No denominador, vamos substituir x por x2. Se você fizer essas contas, deve encontrar 1,414. Observe que é uma aproximação para a ordenada da mesma abscissa, 0,2, só que utilizando uma parábola. Vamos pensar um pouco agora sobre a relação entre o erro da aproximação encontrada pela interpolação polinomial e o grau do polinômio que utilizamos. Dos exemplos anteriores, fizemos uma interpolação de grau 1 e uma interpolação de grau 2. Não é possível dizer qual o valor deste erro se não soubermos qual a função desconhecida. Suponha que a gente soubesse que essa função f de x é exponencial de 2x. Assim, o erro da aproximação encontrada, em cada caso, pode ser calculado como a diferença entre L1 de 0,2 e f de 0,2 e L2 de 0,2 e f de 0,2, respectivamente. No primeiro caso, encontramos 1,641 e o valor da exponencial de 2 vezes 0,2 pode ser calculado e você vai encontrar 0,149. Portanto, estamos superestimando o valor da função nesse ponto por 0,149. No segundo caso, encontramos o valor 1,414 para aproximação. E, novamente, vamos subtrair o valor da função em 0,2. Você deve encontrar menos 0,078. Ou seja, estamos subestimando o valor da ordenada por 0,078. Esses valores, essas interpolações, elas são ilustradas na figura à direita. Temos aqui os 3 pontos, certo? Para interpolar, a função desconhecida está representada pela linha vermelha, que é f de x igual ao exponencial de 2x. A interpolação linear foi obtida a partir desses 2 pontos mais à esquerda e é representada pela linha azul. E a interpolação de grau 2 é representada pela parábola em verde. Observe que em 0,2 o valor da interpolação linear está um pouco acima da curva vermelha e o valor da interpolação quadrática está um pouco abaixo da curva vermelha, conforme observamos aqui através dessa conta. Nesse caso, o erro de L2 ele é menor do que o erro de L1. Ou seja, o erro da interpolação quadrática é menor do que o erro da interpolação linear. Uma pergunta para se pensar é se isso sempre acontece. Será que é sempre melhor usar um polinômio de grau maior? E a resposta é não. Se essa função fosse um pouco menos suave, é possível que ela passasse exatamente sobre a curva azul em 0,2. Isso não acontece nesse caso, mas não pode ser generalizado. Finalmente, vamos pensar sobre o custo computacional da interpolação de Lagrange. Para calcular cada um dos n mais um termo somatório em Ln de x,
quantas multiplicações são necessárias? Para responder essa pergunta, vamos escrever um desses termos. ln de x é igual a y0 vezes x menos x1 vezes x menos x2 até x menos xn. No denominador, temos x0 menos x1, x0 menos x2 até x0 menos xn. Note que no numerador temos n termos. Entre cada dois termos, temos uma multiplicação, totalizando n menos 1 multiplicações no numerador e n menos 1 no denominador. Isso dá um total de 2n menos 2 multiplicações, que com essa multiplicação do y0, somam 2n menos 1 multiplicações. Quanto ao número de adições, e aqui nós incluímos tanto somas quanto subtrações, pois elas levam o mesmo tempo para executar no computador, temos uma subtração para cada termo entre parênteses, totalizando 2n adições. Apesar desse menos 1, o tempo de execução das multiplicações vai ser muito maior do que o tempo de execução das adições. Portanto, temos n mais 1 termos, e cada um desses n mais 1 termos irá realizar 2n menos 1 multiplicações. Temos, portanto, da ordem de 2n ao quadrado multiplicações, que será a operação de ponto flutuante que vai dominar o tempo de execução da interpolação de Lagrange. Note que isso aqui é bem melhor do que o tempo necessário para se fazer a interpolação de grau n via sistemas lineares, que nós mostramos ser da ordem de n ao cubo. Para ser um pouco mais preciso, vamos ignorar essa constante 2 aqui. Portanto, a interpolação de Lagrange é uma das maneiras que vamos ver nesse curso que irá permitir fazer uma interpolação polinomial com grau menor do que aquele via sistemas lineares.